o tal do sentimento coletivo que o Barroso disse que existe no STF em favor das decisões da besta fera. Como que o sujeito fala um negócio desse? Olha, decisões de Moraes refletem sentimento coletivo do STF, diz Barroso à CNN. O Barroso deu uma entrevista à CNN que estava marcada para ser publicada ontem. Eu não sei se chegou a ser publicada. Eu não tive tempo de olhar. Eu peguei só aqui essa frase, que foi a frase de destaque que eles colocaram na matéria. E, francamente falando, eu estou totalmente sem estômago e sem paciência para assistir a uma entrevista do Barroso. Vocês vão me desculpar. Mas, enfim, talvez essa semana eu tome um engove e encare a entrevista do Barroso, tá? Mas esse final de semana eu não tive saco. Simples assim. Estou sendo bem honesta com vocês, não tive saco. Então eu peguei simplesmente a manchete para comentar aqui, porque olha, ele deve ter falado várias barbaridades nessa entrevista. Eu vou acabar, por dever de ofício, tendo que assistir a essa porcaria. Olha, cada coisa que a gente não tem que fazer é um trabalho indigesto. Mas, enfim, ele deve ter falado muita barbaridade. Eu vou ter que assistir essa porcaria aí. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui. Vamos comentar sobre essa declaração do Barroso. Aqui, ó. Para Barroso, Moraes tem tido uma atuação muito importante. Isso é importante mesmo. É importante para quem? Para o povo brasileiro é o que não é, né? Corajosa e firme, que ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Ajudou o país em momentos difíceis de turbulência. Então, aqui nós temos o Barroso aderindo sentimentalmente às decisões do Moraes, endossando o Moraes. Não bastava ele apenas endossar por meio das suas decisões judiciais. Aqui ele já está dando um outro tipo de endosso, um endosso moral, um endosso sentimental, uma inclinação pessoal. Ó, ele tem tido condição de fazer esse papel, papel de palhaço, né? Porque essa é uma visão majoritária no Supremo, disse, salientando que as decisões têm sido confirmadas colegiadamente, a exemplo do bloqueio do X no Brasil. Então, ele salientando que as decisões estão sendo confirmadas colegiadamente. Isso é, no juridiquês é bonito, né? Traduzindo, as decisões estão sendo confirmadas pelos demais. E tão mesmo. O que coloca todo mundo no mesmo bolo. Coloca todo mundo como partícipe do mesmo crime. Ó, volta aqui o Barroso. Portanto, não é uma coisa personalista nem monocrática. Então, está dizendo que não é a pessoa do Moraes, a decisão individual do Moraes. Ele está dizendo que não, é uma coisa coletiva. Reflete um sentimento coletivo de proteção da democracia. É claro que cada um, quando conduz um inquérito, conduz com as características de sua personalidade, mas há uma institucionalidade por trás. Então, ele está dizendo aqui, o Moraes, ele tem lá a personalidade dele, mas por trás do Moraes tem a institucionalidade, tem a instituição STF. O STF está endossando esse cara. Então, vamos fazer aqui algumas considerações sobre essa fala do Barroso. Olha, o Barroso, quando abre a boca para falar, é um poeta, né? Calado é um poeta. Eu não sei quem fala mais barbaridade, se é o Barroso ou se é o Lula. Você dá um microfone para esses caras. Sei lá, os caras, eles esquecem o papel deles.
Eles falam muita barbaridade, bicho. Esses dois, eu tenho dúvida sobre quem fala mais barbaridade. Então vamos lá, eu tenho três considerações a fazer sobre essa declaração aí do Barroso, sobre ser um sentimento coletivo de proteção à democracia. Primeira coisa, o Barroso, ele não está autorizado a falar em sentimento coletivo, ele não está autorizado a falar pelos demais. Aliás, eu vou além. Ele não está autorizado a falar nem por ele próprio, porque ele não pode ficar falando sobre casos em andamento. A Ludmilla não citou nenhum caso em andamento. Todos nós sabemos ao que ele se refere. Todos nós sabemos que ele está se referindo aos inquéritos. Então, quando ele endossa, dizendo que tudo isso aí é sentimento coletivo do STF, ele está endossando publicamente os inquéritos. Ele não está autorizado nem a falar coletivamente pelos demais e nem por ele próprio, porque como ministro do STF, ele não pode ficar dando opinião sobre processos em andamento e sobre a conduta de um de seus colegas. Essa é a primeira observação que eu tenho para fazer. Segunda coisa, ele fala o seguinte: sentimento coletivo de proteção da democracia. Pessoal, juiz não tem função de proteger nada. A única função do juiz é aplicar a Constituição e as leis. Ele não está ali para ser um protetor de ninguém, porque ele não está ao lado de ninguém. Ele é imparcial. Ele não pode estar ali para proteger um lado e nem outro. Ele não está ali para proteger nada. Ele vai pegar o caso, vai olhar, vai ver qual a lei que se aplica e vai aplicar, e acabou. Ele não vai proteger ninguém e nem alguma coisa. Então, ele está aqui, a proteção da democracia. O Barroso é aquele pessoal antigamente, agora o pessoal parou de usar essa expressão, nunca mais vi. Antigamente o pessoal usava a expressão Social Justice Warriors, que são os guerreiros da justiça social. O Barroso é um guerreiro da justiça social. É um iluminista que se acha no dever de jogar a história para frente, de tocar o rumo da história. Ele se acha grandes coisas. O nosso iluministro. Então, esse negócio de sentimento coletivo de proteger a democracia é outra invenção iluminista do Barroso. Barroso, você não tem que proteger nada. Coloque-se no seu lugar. Juiz julga, juiz não protege nada. E nem ninguém. Proteger a democracia, se você quer proteger a democracia, né, para a gente fazer pelo menos uma interpretação razoável disso, para um juiz, aplique a Constituição. Aplique a Constituição, tal como ela é. Não invente.